Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Dessa vez uma edição extraordinária. O tema de hoje: qual o cenário do país depois da prisão do ex-presidente Lula? Todos vocês devem ter acompanhado e muitos participado da histórica Batalha de São Bernardo do Campo, na casa onde se viveu as grandes lutas operárias contra a ditadura, na casa onde surgiu o novo sindicalismo e onde nasceu o PT, na casa de Lula. Ali se travou uma batalha intensa contra o sistema de justiça, contra o juiz Sérgio Moro e seus áulicos, contra todos aqueles que buscam retirar o presidente Lula da disputa eleitoral de 2018, impugnando sua candidatura e o levando à prisão. Foi uma resistência épica de 72 horas. Desde a quinta-feira até o sábado à noite, quando finalmente o presidente Lula se apresentou à Polícia Federal. Vamos nos recordar o que estava em jogo e qual foi o roteiro dessa batalha, porque é muito importante para compreender os passos seguintes dessa luta. O Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, dia 4 de abril, negou o habeas corpus impetrado pela defesa do presidente Lula, habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do presidente Lula, que impediria sua prisão imediata, ou seja, manteria o direito do presidente Lula, conforme está previsto na Constituição, de aguardar em liberdade os recursos que tem a apresentar ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Por 6 votos a 5, esse habeas corpus foi negado. Curiosamente, apesar de haver maioria no STF favorável à tese genérica de que não se pode prender provisoriamente a partir da segunda instância, de que a Constituição deve ser obedecida e ela manda que só pode ser executado as penas depois de transitado em julgado, apesar de haver uma compreensão majoritária no STF favorável a essa interpretação da Constituição, mesmo assim, por 6 votos a 5, foi negado o habeas corpus. No dia seguinte, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, sediado em Porto Alegre, considerou concluso o julgamento na sua jurisdição e enviou um ofício ao juiz Sérgio Moro. Nova ilegalidade. O TRF4 sequer esperou o prazo legalmente destinado aos chamados embargos dos embargos, que apenas nessa terça-feira venceria. O juiz Sérgio Moro recebeu o ofício e em 19 minutos assinou um mandado de prisão contra o presidente Lula, exigindo que ele se apresentasse em Curitiba até às 17 horas da sexta-feira. O presidente Lula se insubordinou contra o mandato judicial. Foi ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, onde foi presidente por tantos anos, onde nasceu, repito, o movimento sindical moderno e onde nasceu o Partido dos Trabalhadores. E ali começaram a chegar militantes dos mais diversos partidos de esquerda, dos mais distintos movimentos sociais, cidadãos e cidadãs de todas as origens, movimentos populares dos mais diferentes setores. Ali começou a se organizar, ainda na noite de quinta-feira, uma formidável resistência popular. Essa resistência juntou milhares de pessoas e obrigou
o sistema de justiça a recuar. O presidente Lula não se apresentou às 17 horas da sexta-feira. Às 17 horas de sexta-feira, ele continuava no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e continuaria por mais 24 horas. O presidente Lula não se recusava a cumprir o mandado judicial, mas se recusava a cumprir nos termos em que o juiz Sérgio Moro havia determinado, termos absurdos, de que ele fosse se entregar em Curitiba, de que ele, de cabeça baixa, aceitasse uma sentença injusta, que de cabeça baixa o presidente Lula aceitasse a perseguição judicial que lhe é movida para lhe retirar do processo eleitoral. O presidente Lula ficou ali com os militantes, entrincheirado no sindicato, discutindo, debatendo, resistindo, fundamentalmente para mostrar ao país um símbolo de que é preciso lutar, de que ele não abaixaria a cabeça, de que ele se apresentaria sim à justiça, mas nas condições determinadas por ele próprio, por seus apoiadores, pelos partidos de esquerda e pelos movimentos populares. É claro que o juiz Sérgio Moro tinha a faca e o queijo na mão. O juiz Sérgio Moro poderia promulgar a qualquer momento uma prisão preventiva para cada um dos outros processos movidos contra o presidente Lula. Explico melhor. Uma vez que o presidente Lula não se apresentasse no dia e horário determinado pelo juiz, ele poderia ser considerado um foragido da justiça. Poderia ser considerado em situação de obstrução de justiça. E nessas condições, o juiz Sérgio Moro poderia decretar a prisão preventiva dele nos demais processos que responde, sempre injustamente, em Curitiba. Essas prisões preventivas levariam o presidente Lula a perder qualquer possibilidade de recursos ao STF. Essas prisões preventivas gerariam um tempo gigantesco até serem julgados pelas instâncias superiores. Basta ver, por exemplo, o caso do João Vacari, preso há exatamente 3 anos, já foi absolvido em dois processos e, por conta de prisão preventiva, continua no calabouço do Paraná. Esse era o destino que o juiz Sérgio Moro reservava ao presidente Lula. E, claro, era necessário lutar, mobilizar, resistir, protestar, mas sabendo que era necessário também evitar a armadilha que se preparava contra o presidente Lula. A resistência não acabou no momento em que o presidente Lula se apresentou à Polícia Federal na noite de sábado. Ao contrário, a resistência apenas começa nesse momento. O presidente Lula controlou o tempo político dessa situação. O presidente Lula saiu nos braços do povo. O presidente Lula, com o seu discurso e com o apoio e a solidariedade recebidas, o presidente Lula determinou o ritmo político do fim de semana e impôs uma forte derrota simbólica aos seus inimigos, aos inimigos da esquerda brasileira, aos inimigos do povo brasileiro. Durante horas e horas, até mesmo a mídia monopolista foi obrigada a transmitir as manifestações de solidariedade, os apoios internacionais, a missa do sábado de manhã e, fundamentalmente, o histórico discurso do presidente, no qual ele disse à multidão presente que não era mais um ser humano, que ele era uma ideia, que ele andará pelos pés dos militantes, pensará pela cabeça dos militantes e que serão milhões de Lulas pelo país inteiro a defender as ideias que ele representa, os interesses de classe que ele representa, as lutas que ele representa. Essa resistência em São Bernardo foi decisiva
para alastrar, para desencadear um poderoso movimento de solidariedade dentro e fora do Brasil. Um movimento unitário de solidariedade. Em defesa do presidente Lula, não estavam apenas os petistas. Em defesa do presidente Lula, estava o conjunto das forças populares, progressistas e democráticas do país. Estavam o PSOL, o PCdoB, o PCO, militantes do PSB, do PDT, de movimentos sociais fundamentais como o movimento do Sem Terra e o movimento do Sem Teto, o MTST, estava a CUT, estava a CTB e outras centrais sindicais, estava todo o campo popular. Ali se constituiu, na resistência de São Bernardo, uma plataforma unitária do conjunto das forças progressistas, como há muito não se via. Há muito não se via uma resistência unitária e ativa tão empolgante como aquela que se viveu em São Bernardo. Tão impetuosa foi essa resistência que mesmo quando o presidente Lula decidiu se apresentar à Polícia Federal, centenas de militantes não aceitaram sequer essa decisão do presidente e tentaram impedir sua saída do sindicato. Isso demonstrava o brio e a unidade da militância na defesa do presidente Lula. Mesmo depois de apresentada à Polícia Federal, manifestações pipocaram por todo o país e também internacionalmente. Muitos de vocês devem ter assistido o vídeo do show dado por Elza Soares em Buenos Aires, no qual a plateia inteira termina gritando em gritos de solidariedade, palavras de ódio de solidariedade ao presidente Lula, ou o show que houve em Recife, de Zeca Pagodinho e Maria Bethânia, onde todo mundo sai do show cantarolando em solidariedade ao presidente Lula, ou as faixas e manifestações nos estádios de futebol nesse domingo, quando ocorreram as finais dos campeonatos locais, manifestações em Curitiba violentamente reprimidas pela Polícia Militar, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, na frente da Embaixada Brasileira em vários países. Nesse momento se desencadeia uma enorme campanha Lula livre. Essa campanha se sobrepõe à campanha eleitoral, às divergências programáticas, às distintas candidaturas que a esquerda pode apresentar. É uma campanha de frente única. É uma campanha que deve aliar todos os progressistas, todos os democratas, porque é a campanha que unifica todas as forças que estão contra o golpe desencadeado em 2016, que estão contra as elites financeiras, que estão contra o capital, o grande capital, que estão contra o imperialismo, que desejam derrotar esse bloco conservador e golpista que busca impor a ferro e fogo sua agenda antipopular, antinacional e antidemocrática. Essa campanha, se for unitária, se receber o apoio firme de todas as correntes do campo progressista, essa campanha pode ter um papel histórico na defesa da democracia, dos interesses da classe trabalhadora e da liberdade. Essa campanha pode arrastar milhões às ruas, no Brasil e no exterior, como foram as grandes campanhas lá no passado contra a execução de Sacco e Vanzetti, pela libertação de Mandela, pela libertação de Luiz Carlos Prestes nos anos 40, campanhas de massa, campanhas de multidões pela liberdade. As condições estão dadas, estão criadas pela resistência do presidente Lula e seus apoiadores no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Essa campanha é que pode criar as condições de unidade para as forças progressistas, para as outras batalhas vindouras, inclusive para a campanha eleitoral de 2018. Essa batalha pode forjar os elementos fundamentais de unidade, inclusive unidade programática, para que a esquerda possa se unir na campanha de 18. Essa campanha, inclusive, é a que pode criar as condições para aquele grito parado no ar, que é o grito Lula presidente,
que a possibilidade real e concreta do presidente Lula ser libertado pela força do povo, conquistar o direito de ser candidato a presidente da República e unificar o conjunto das forças populares na disputa de 2018. Ainda que isso não seja possível, ainda que a candidatura do presidente Lula venha a ser impugnada, esta campanha, a campanha mundial Lula Livre, é que cria as condições para a esquerda ter protagonismo na disputa eleitoral deste ano, para que a esquerda possa apresentar uma alternativa programática de poder que derrube os golpistas, que derrote a reação, que estabeleça um governo popular que retome o processo de transformações interrompido com o golpe de Estado de 2016. Não se trata agora de ficar discutindo plano B, plano C. Esse é o jogo da grande mídia, esse é o jogo da direita, tentar dividir a esquerda em torno das disputas eleitorais. Não, agora é hora de extrema unidade em torno da campanha Lula Livre. Campanha que deve se desenvolver dentro e fora do país. Cair nesse joguinho de discutir quais são as alternativas à candidatura do presidente Lula, agora que ele está preso, é tudo o que o Bloco Conservador deseja. O Bloco Conservador sabe que sofreu uma derrota política nas 72 horas da resistência de São Bernardo. Sabe que o presidente Lula, ao sair nos braços do povo, ao empolgar milhões que são contra sua prisão, que o presidente Lula saiu fortalecido do processo no qual foi vítima, no qual foi objeto de perseguição por parte das forças conservadoras. E exatamente porque sabe que o presidente Lula saiu vitorioso desse processo e que a esquerda conseguiu fortificar sua unidade e estabelecer um pacto de ação comum, por isso mesmo a direita quer dividir o campo popular, estabelecendo essa discussão sobre quem será o candidato agora que Lula não pode ser. Vai ser fulano, vai ser mengano, vai ser partido A, partido B. A direita busca estabelecer a cisânia, a direita busca estabelecer um conflito secundário que divida o campo popular no momento em que o campo popular pode se unificar e recuperar protagonismo defendendo a liberdade do presidente Lula. Portanto, é fundamental nesse momento ter claro qual é a principal tarefa do campo popular. E a principal tarefa do campo popular é a campanha mundial Lula Livre. É o acampamento em Curitiba, são marchas sobre Brasília, são abaixo-assinados pelo mundo todo exigindo a liberdade do presidente Lula, são conferências mundiais pela libertação do presidente, são um conjunto de atividades, um conjunto de atividades voltados para um movimento de milhões, um movimento amplo, unitário de massas pela liberdade do ex-presidente. Todas as forças de esquerda podem estar juntas nesse momento. Não importa a que partido se vinculem ou qual candidatura defendam. Não se trata de defender, não se trata apenas de um movimento daqueles que defendem a candidatura do presidente Lula. Se trata de um movimento de todos que defendem a democracia, a liberdade e o direito do mais importante líder popular da história do país ser candidato a presidente da República. Este movimento é a batalha fundamental dos nossos dias. É a batalha que tudo decide nos próximos meses. Se o campo popular e democrático tiver força para um movimento dessa envergadura, conseguir reagir contra essa ofensiva reacionária, autoritária, antipopular da direita, o jogo eleitoral será outro. A esquerda recuperará protagonismo e poderá impor uma fortíssima derrota, uma importantíssima derrota às forças conservadoras. Essa é, portanto, a grande questão que está em jogo. A unidade democrática e popular na campanha Lula Livre por todo o país e pelo mundo todo. Ali em São Bernardo não estavam, repito, só petistas,
estavam homens e mulheres, inclusive, que eram muito críticos, que foram muito críticos ao PT e aos governos petistas. Militantes que se afastaram do PT já há muito tempo, que jamais pertenceram às fileiras petistas, mas ali havia um sentimento de irmandade, um sentimento de irmandade de classe, de irmandade democrática, de defender o presidente Lula, porque defender o presidente Lula é defender os interesses da classe trabalhadora e da democracia. Defender o presidente Lula é lutar contra o fascismo. Defender contra o presidente Lula é lutar contra o golpe. E não pode haver hesitação numa luta desse tipo. Ou se está de um lado, ou se está do outro lado. E a esquerda tem respondido com grande unidade e combatividade. Lula livre é a grande palavra de ordem desse momento histórico que nós atravessamos. Quero agradecer a audiência de todos, peço àqueles que gostaram do programa de hoje que o compartilhem. Acima de tudo, que participem da campanha Lula livre. Peço a vocês também que não se esqueçam de fazer aquela assinatura solidária para o Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. E também não se esqueçam de se inscrever na nossa plataforma no YouTube, onde poderão ver os programas passados e daqui a algumas semanas também assistir a transmissão ao vivo do nosso 20 minutos. Agradeço muito a audiência de vocês, agradeço a quem compartilhou o programa, especialmente aos parceiros de Opera Mundi na blogosfera, e deixo a todos um grande abraço. Até o próximo programa.